Venha comigo a partir de agora no Devocional 2024 para falarmos sobre os seguintes assuntos. Grandes conquistas vêm após grandes batalhas. Por que esse senso maldito? E você tem respeitado as fases do seu filho? E você é importante para Deus. Estes são alguns dos assuntos que me chamaram a atenção quando eu mergulhei em 1 Crônicas 20, 21, 22 e 23. No capítulo 20, no versículo 4 ao versículo 8, quando fala sobre os gigantes que foram mortos pelos homens de Davi, diz assim: depois disso, houve guerra em Gézer contra os filisteus. Então, Sibecai, o Uzatita, feriu a Sipai, que era descendente dos gigantes, e os filisteus foram subjugados. Houve ainda outra guerra contra os filisteus e Elanã, filho de Jair, feriu a Lami, irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha a haste como o eixo de tecelão. Houve ainda outra guerra em Gate. Havia ali um homem de grande estatura, tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava a Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Grandes conquistas vêm após grandes batalhas com grandes adversários. Mas quando temos uma aliança com o Deus Todo-Poderoso, o Deus grandioso, então o que é supostamente grande do lado de fora, como no caso dos gigantes filisteus, torna-se pequeno diante da grandeza do Todo-Poderoso que batalha por nós. Se você está diante de grandes batalhas, então, em vez de você olhar para o tamanho das batalhas, olhe para o tamanho do Deus que está com você. No capítulo 21, no versículo 1, quando fala sobre o levantamento do censo, diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Desde o Jardim do Éden, Satanás vem tentando a humanidade para que pratique o mal. As pessoas, porém, é que decidem como vão corresponder às tentações de Satanás. Ele se aproveita dos desejos diversos e, se as pessoas cederem aos seus encantos, poderão emaranhar-se no pecado, que leva à morte, como está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao 15. Embora Davi fosse comprometido com o Senhor, também era influenciado pela fraqueza humana. Nesse caso, seu orgulho atendeu à sugestão de Satanás. O povo de Deus, suscetível à limitação humana, deve se resguardar contra a lógica sedutora de Satanás. A palavra de Deus mostra que ele se deixou levar por aquela tentação e seguiu o plano de fazer o censo, mesmo tendo Joabe falado para ele que não deveria fazer isso. Mas aí no versículo 4 ao 7 diz assim: porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles,
porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Tudo isto desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Deus havia instruído Moisés sobre levantar um censo de maneira que evitasse uma praga. Cada homem deveria pagar uma taxa de recenseamento para o sustento dos serviços do tabernáculo. Você pode inclusive ver isso em Êxodo, capítulo 30, versículo 11 e 12, e também no livro de Números, capítulo 31, no versículo 48 ao 50. Deus providenciou um censo antes de formar um exército para a conquista da Terra Prometida, por exemplo. Você pode ver isso em Números, capítulo 1, versículo 2. Portanto, havia uma maneira certa e uma maneira errada, uma razão certa e uma razão errada para se levantar o censo. O pecado de Davi não foi ter levantado o censo, mas sim o que o motivou a isso. Depois de grandes vitórias militares, ele parecia inclinado a confiar mais num exército poderoso que num Deus todo-poderoso. A resistência de Davi ao conselho de Joabe mostra que nos momentos de prosperidade e de força, a arrogância e a autoconfiança podem tornar-nos surdos às advertências de Deus. Por isso devemos sempre orar a Deus pedindo para que Ele não nos deixe entrar em tentação e devemos sempre nos colocar aos pés do nosso Senhor. Lá no versículo 14, quando fala sobre a escolha do castigo mediante esse erro, por consequência deste erro que Davi havia cometido, diz: Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Todo pecado tem suas consequências. Podemos fazer escolhas, mas não podemos controlar o grau das consequências do pecado. Lembre-se disso. Por conta do nosso individualismo ocidental, lutamos para compreender a tradição oriental, em que o chefe da família, da tribo ou da nação representava o que lhes estavam subordinados. Os membros eram tratados como um todo, compartilhando das bênçãos ou dos castigos decorrentes dos atos dos seus líderes. Por exemplo, quando Acã pecou, Deus disse assim: Israel pecou. Você pode ver isso em Josué capítulo 7, versículo 11. Josué teve de identificar a tribo, o clã, a família a quem pertencia o pecador. O pecado de Davi mereceu um castigo para ele próprio. Porém, a morte de Davi poderia ter sido pior para a nação do que a própria praga. O caos político de Israel provavelmente teria aberto as portas para os exércitos invasores que poderiam ter matado um número ainda maior do que os 70.000 que morreram nessa praga. Davi chorou, se arrependeu e Deus lhe perdoou. Posteriormente, neste lugar, o templo foi construído, onde o sacrifício foi feito para cessar definitivamente aquela praga. No capítulo 22, quando fala sobre os preparativos para edificar o templo, disse Davi, versículo 1, aqui se levantará a casa do Senhor, Deus, e o altar do holocausto para Israel. Que interessante, né? Porque tal como o lugar que presenciou o juízo e a misericórdia de Deus se manifestando quando aquela praga se manifestou, este lugar foi escolhido para a construção do templo. E Deus nos escolheu para construir em nós também o seu altar, a sua morada. Ou seja, o lugar que outrora em nós habitou o pecado, agora, pela sua infinita misericórdia, tornou-se a sua santa habitação. Como diz Romanos capítulo 5, no versículo 20, sobre
onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. No versículo 5, a palavra de Deus diz: pois dizia Davi, Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificente, para nome e glória em todas as terras. Providenciarei, pois, para ela o necessário. Assim o preparou Davi, em abundância, antes de sua morte. Sabe o que é interessante nessa palavra que fala sobre Salomão, o filho de Davi? Que ele soube respeitar as fases do seu filho. Você precisa saber respeitar as fases da vida de seus filhos, entregando a eles aquilo que está de acordo com a sua maturidade. E entregar aos filhos algo antes de sua capacidade mental e emocional pode tornar-se, na verdade, não uma bênção, mas um laço de maldição. Lá no versículo 6 ao versículo 16, se você ler e meditar, você vai ver o quão profundo é o ensinamento, orientação e detalhes que Davi, ele, com uma comunhão com o seu filho Salomão, ele trata. O versículo 6 diz assim: então chamou a Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse a casa do Senhor, Deus de Israel. E aí ele vai falando sobre como que ele deveria proceder diante desta responsabilidade, diante do povo, diante de Deus, sobretudo. Interessante porque os pais, eles devem ter essa amizade com seus filhos. Assim haverá confiança da parte dos filhos para com seus respectivos pais. Davi foi transparente com Salomão, falando sobre os fatos e sobre os planos, e o abençoou para que ele tivesse êxito. Pais cristãos agem desta maneira. Lá no versículo 7 ao versículo 24 do capítulo 23, quando fala sobre a organização de todo o culto e como deveria ser o trabalho que envolvia o templo que foi consagrado a Deus, o versículo 7 em diante, do capítulo 23 até o versículo 24, eu vou ler o versículo 24 para você, diz assim: são estes os filhos de Levi, segundo as suas famílias e chefes delas, segundo foram contados nominalmente, um por um, encarregados do ministério da casa do Senhor de 20 anos para cima. Você observou ele dizendo nominalmente? Essa lista de nomes mostra que cada um tinha a sua importância e o seu valor. E aprendemos que também nós, todos, somos importantes para Deus. E servi-lo é uma tarefa igualmente nossa. Portanto, não fique preocupado quando alguém lhe chama de lixo ou até mesmo se te despreza ou te desconsidera. Sabe por quê? Porque você é especial para Deus. Se você foi abençoado neste devocional de hoje, coloque no seu story, coloque nas suas listas de transmissão, redes sociais e também deixe o seu like e o seu comentário. Amanhã eu volto com você. Deus te abençoe.